Qual é o nosso bem mais valioso? A vida, a saúde? Na biologia, por exemplo, o que distingue a vida de seres inanimados são características como reprodução, crescimento, adaptação. Já na filosofia, a vida pode ser vista como um fluxo de experiências, aquilo que faz sentido, a busca pela evolução pessoal, pela felicidade. Já na psicologia, a vida pode ser entendida como uma narrativa a partir das nossas experiências, né, de emoções, de memórias, e não apenas por um aspecto biológico. Mas, ou seja, todos esses conceitos levam a um único ponto, que é a nossa existência. Esse pequeno período de tempo que passamos pela Terra, né? É claro que tem toda uma questão de energia que fica depois, mas o nosso tempo acaba. Logo, o nosso bem mais valioso é o tempo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Alexandre Viano. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, beleza? E como a gente está falando do tempo, né, mais especificamente de como aproveitar melhor o nosso tempo e precificar melhor o nosso tempo, porque tempo é dinheiro, né? Esse é o ditado mais antigo no mundo dos negócios e também no cotidiano, né, escrito por Benjamin Franklin em 1784. Franklin era bem prático. Ele dizia que cada momento perdido pode ser convertido em ganho, desde que seja bem aproveitado, desde que seja aproveitada a oportunidade. Aí eu te pergunto, você está cobrando um valor justo pelo seu tempo, pelo seu serviço, pelo seu produto, pela atenção que você dá ao teu cliente? Você está sabendo aproveitar o seu tempo em paralelo a isso para estudar, para diversificar, para inovar, para ter uma qualidade de vida, para ter um lazer, para se alimentar, para ter uma atividade física, para aproveitar com a sua família? Como exemplo de como precificar melhor o nosso tempo, eu vou usar a tatuagem aqui como referência, porque é o produto que eu vendo, é o produto que eu precifico, meu estúdio de tatuagem está do outro lado aqui dessa parede, então eu tenho propriedade para falar. E antes que alguém torça o nariz com relação à tatuagem, porra, por que eu tô falando de preço, de precificar o produto e usando a tatuagem como referência? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te trazer para a realidade. A tatuagem é um produto caro, tatuagem é um produto de luxo. Foi-se o tempo que a tatuagem era barata. Vai fazer um fechamento de braço hoje para você ver quanto que não fica. Eu vou colocar como exemplo aqui uma tatuagem num tamanho mediano. Tá? Não vou colocar técnica, não vou colocar estilo, nem nada disso. Mas é uma tatuagem média no antebraço, com um bom profissional, é lógico. Também eu vou colocar aqui uma média de preço de acordo com o que os tatuadores cobram, mas bons profissionais. Tá? É claro que você não vou usar como referência aqui o cara que fecha braço na esquina ali por R$ 150. Tá? Tô falando de bons profissionais. Então uma tatuagem mediana, um tamanho médio, e também colocando uma média de valor do antebraço, vamos colocar aí a R$ 700 uma tatuagem. Numa média de tempo aí de 3 a 4 horas para fazer. Tá? Isso R$ 700 em 3 horas de trabalho. Vamos fazer uma conta bem rápida aqui, vamos fazer junto, vamos colocar aí R$ 100 a 6 dias por semana. Isso dá R$ 4.200. Tá? Uma tatuagem de R$ 700 em torno de 3 horas para fazer. Se a gente tiver uma dessa por dia, tá? É claro que vai ter uma série de variações. Pode ser que tem dia que você tenha, tem dia que não tem. Vamos colocar isso no mês? Vamos fazer essa continha? 16.800. Que CLT que paga 16.800 por mês? Você pode ter 2 faculdades, pós-graduação, mestrado. Você não vai ganhar isso. Você passa a vida inteira estudando para concurso aí, para Receita Federal, enfim, para ter um salário aí em torno de 5, 6 mil. O tatuador ganha isso por semana. Então, assim, tatuagem é um produto caro. É claro que vão ter variações. Pode ser que você não tenha um orçamento desse todo dia, pode ser que você tenha mais, pode ser que você tenha menos, pode ser que você tenha um desse por semana. Vai depender muito do seu público, daquilo que você entrega, da tua cidade, da tua concorrência. Mas o que acontece na hora de precificar? Às vezes, na ansiedade de fechar o orçamento, de segurar o cliente, a gente acaba passando um valor que não está de acordo com o nosso tempo, com o serviço que vai ser prestado. Beleza que a gente já sabe mais ou menos uma média de preço, mas esse cliente que a gente às vezes acaba passando o preço na pressa, pode ser que ele exija mais do que aquilo que
que você passou daquilo que você vai entregar. Por exemplo, ele pode querer mudar o orçamento várias vezes, ele pode ficar, às vezes, te mandando mensagem o tempo todo, tá? E às vezes você já passou o preço, né? Na ansiedade de fechar o orçamento, você passou o preço para o cliente, a tatuagem custa R$ 700, ok? Tá, vou colocar como exemplo aqui. Mas às vezes é um cara indeciso, que ele vai ficar te mandando mensagem, ele vai querer que mude o desenho, ele vai querer que mude o tamanho, ele vai te mandar outra referência. Pô, e se eu fizer essa, quanto que é? Aí você já passou o preço de uma, se ele passa outra um pouquinho maior, você já não pode cobrar tanta diferença. Se ele passa outra um pouquinho menor, você também já não pode cobrar muita diferença, né? Então, às vezes, pode ser um cliente que vai te cansar, tá? Vai ficar te mandando mensagem, vai querer que você mude e vai ficar indeciso. Um cliente que já fez orçamento com outros, ele vai pedir para você parcelar, ele vai pedir desconto, ele vai mudar a referência. E é um cliente que pode te dar trabalho tanto durante todas essas mensagens que ele vai ficar te mandando até chegar o dia da sessão. É um cliente que vai te dar trabalho depois também, porque às vezes a tatuagem nem cicatrizou, o cara já está querendo retoque, né? É um cara que vai ficar te mandando mensagem. Então, esse tipo de orçamento, você tem que analisar muito bem antes de fechar. Você tem que ter o feeling de entender o cliente antes de passar o preço na pressa, só para segurar o orçamento. Então, assim, antes de passar o preço, antes de precificar, entenda primeiro o teu cliente, entenda com quem você está falando, sabe? Com poucas palavras ali já dá para você entender. Então, não passa o preço de imediato na ansiedade de querer fechar o orçamento, que você pode estar perdendo dinheiro, você pode vai perder o seu tempo, né? Ou não vai estar sabendo precificar. É claro que você pode jogar um preço lá em cima, já contando com todas essas variações aí, mas você pode ser taxado como careiro, né? Ou você pode ser taxado como muito barateiro, né? Também, se você for muito barato, você desvaloriza o teu trabalho e o cliente, ele vai levar isso para outro cliente, vai levar isso para os conhecidos dele, né, para o meio dele, e a sua fama, né, o seu nome vai correndo nesse sentido, né? O próprio cliente, ele divulga o seu trabalho. Então, assim, saiba precificar. Antes de você passar qualquer preço, entenda primeiro o que ele quer, tenha certeza do que ele quer, tá? Se tiver variação, se tiver mudança no trabalho, se tiver mudança no tamanho, se tiver mudança na técnica, ou tiver mudança na referência, antes de qualquer coisa, entenda primeiro, né, exatamente o que ele quer fazer, faça com que ele tenha certeza daquilo que ele quer fazer antes de você passar o preço, porque senão você vai perder tempo e dinheiro. Então, se você não ficar atento a esses detalhes, pode ser que você perca uma oportunidade boa de negócio, uma oportunidade de fechar um orçamento bom. Eu vou citar aqui até Kairos, que era um deus grego, que era o deus do tempo, mas não o deus do tempo cronológico, né, do relógio. Ele era o deus do tempo oportuno. Ele tinha até um cabelo engraçado, ele tinha um cabelo comprido na frente e na nuca era raspado, ele era careca, né, que faz referência à oportunidade. A oportunidade, quando aparece na tua vida, se você não agarra ela de frente e deixa passar, aí você não consegue segurar mais. Tá? Isso acontece no meio de negócios. Tá? Se você não aproveita a oportunidade quando ela aparece, depois você não consegue, né, recuperar aquele tempo perdido. Então, não tenha pressa em fechar um negócio, em fechar um orçamento, faça com calma, analise, tá? Entenda o cliente, veja se aquilo é rentável para você, tá? Por mais que você não consiga fechar aquele negócio num primeiro momento, tá? Mas tenha calma, se o cliente está interessado no teu produto, ele está interessado no teu serviço, ele vai te procurar, tá? Então é aí que você encontra margem de negociação. E a vida ela é feita desses tipos de relacionamentos, né, de oportunidades. Então a gente tem que estar atento para aproveitar, saber precificar melhor o nosso tempo, para a gente também ter uma qualidade de vida melhor, ter uma qualidade do nosso tempo melhor, para a gente sabendo precificar melhor o nosso serviço, consequentemente a gente vai ter um faturamento melhor, vai ganhar mais e vai ter uma qualidade de vida melhor para a gente aproveitar com a nossa família, para ter um lazer, para ter uma atividade física, né, para estudar, para
inovar cada vez mais ainda no nosso serviço, no nosso produto, ao invés também de ficar perdendo tempo em redes sociais cocainadas, né, gente? Pelo amor de Deus, ao invés de você ficar ali, ó, vendo a vida dos outros e passando o feed ali, né? Vamos estudar, vamos entender melhor sobre a atividade que você se propôs a fazer, se não for com relação a uma atividade, ao teu serviço, ao teu produto, aquilo que você está vendendo, saiba aproveitar melhor o seu tempo para outras coisas, né? Para estudar, para fazer uma atividade física, se alimentar melhor, tá? Porra, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, vai caminhar na rua, sabe? Faz alguma coisa ao invés de ficar ali, né, consumindo conteúdo inútil, né? Ou aproveita o seu tempo para consumir conteúdo igual este que a gente está produzindo aqui, conteúdo de valor, de qualidade, tá? Que vai agregar um conhecimento a mais na tua vida para você sair desse vídeo aqui. Esse é o meu objetivo, você sair desse vídeo com conhecimento a mais, sair daqui diferente de como você entrou, tá? Então, ao invés de a gente ficar consumindo conteúdos na internet sem valor, vamos consumir conteúdo igual esse aqui, né? Existe uma série de profissionais aqui no YouTube produzindo conteúdos maravilhosos, sensacionais, que agregam valor para a nossa vida no dia a dia, né? Para o nosso conhecimento e também para a nossa atividade, né? Que a gente está falando aqui de empresa e de saber precificar melhor o tempo. Então, aproveite melhor, tá? O seu tempo no geral. Se você tiver um pouco mais de disciplina, você vai ter mais tempo e, consequentemente, mais resultado. Fechou? Abraço.